Em Moçambique, 20% das mortes maternas ocorrem em raparigas e jovens com menos de 20 anos. A STV traz a história de Lúcia Serinate, jovem residente em Pemba, que esteve entre a vida e a morte por complicações pós-parto. Gostaria de ser uma professora. Sonho interrompido aos 17 anos por complicações pós-parto. Lúcia, hoje com 21 anos, luta para ultrapassar os problemas de locomoção que tem desde que deu parto em outubro de 2013, resultado de uma gravidez precoce. Foram momentos de angústia, dor e aflição vividos por esta jovem no leito do hospital, chegando-se mesmo a temer pela sua vida. Depressão, náuseas, fortes dores nas articulações foram os primeiros sinais, tendo-se recorrido primeiro à medicina convencional, depois à tradicional. Quando tinha grávida, as pernas sempre estavam a me doer. Ando, as pessoas falavam que há de passar. Basta você nascer, vai passar. Fiquei. E depois do parto, fiquei uma semana. E estava a piorar, eu disse, eu vou no hospital. E dali mesmo, tomei banho, fui dentro para me vestir. E quando reparavam assim, nem conseguia olhar. As dificuldades em locomover-se e as condições financeiras precárias forçaram Lúcia a abandonar a escola. O sonho de se formar e um dia transmitir os seus conhecimentos aos mais novos foi interrompido por uma gravidez precoce. Quando fiquei grávida, eu andava sempre na escola. Agora, quando nasci, não conseguia mais ir na escola. Agora, aquele rapaz que me engravidava disse assim, posso ir anular matrícula? Eu disse não, talvez já de passar. Ficou, não passou mais. O desespero tomou conta da família que temia pela vida de Lúcia. Foram momentos de dor. Levaram na cama, ficamos já até mesmo indo coisas, ficou debaixo. Logo não sei, estava em que hora? Sentamos ali, começou mais. Chamei esses enfermeiras. Marou aqui, para não fazer esse movimento, para não cair. Sangue também começou a sair também. Ficou. Mas não continua essa coisa de fazer assim. Só disse, mamãe, quero água. Em Moçambique, aproximadamente 20% das mortes maternas ocorrem em raparigas e jovens com menos de 20 anos de idade. Ciente deste drama que vivem as raparigas, Lúcia procura hoje sensibilizar as pessoas a não optarem por casamentos prematuros. Não pode casar antes de ter 18 anos e andam a falar que temos que fazer planeamento familiar. Dou conselho a todas as raparigas que devem fazer planeamento familiar. Lúcia cumpre neste momento a terapia em Nampula, numa luta para voltar a ter uma vida normal. E para travar os casamentos prematuros e gravidezes precoces, o governo moçambicano irá fortalecer os mecanismos de combate a este fenómeno. O governo quer maior envolvimento dos líderes comunitários e da sociedade civil na implementação da Estratégia Nacional de Combate aos Casamentos Prematuros e Gravidezes Precoces, instrumento aprovado ano passado pelo Conselho de Ministros. Moçambique é um dos 10 países do mundo com elevadas taxas de casamentos prematuros, sendo que 56% das mulheres entre 20 e 24 anos de idade casou antes dos 18 anos em áreas rurais e 34% em áreas urbanas. Este cenário traz duras consequências à saúde das raparigas, normalmente associadas à desnutrição crônica, fístula, mortalidade materna e infantil. Face a este flagelo
Argel, o primeiro Seminário Nacional sobre a Prevenção e Combate aos Casamentos Prematuros definiu que se deve trabalhar com os líderes comunitários, parteiras tradicionais, praticantes de medicina tradicional, padrinhos e madrinhas de ritos de iniciação para se travar o fenômeno. Por outro lado, comprometeu-se a adotar e disseminar mensagens-chave para a advocacia e mobilização social sobre os casamentos prematuros e gravidezes precoces. Declaramos e comprometemos a acelerar a implementação da Estratégia Nacional de Prevenção e Combate aos Casamentos Prematuros a todos os níveis. Estabelecer parcerias estratégicas envolvendo instituições do Estado, parceiros de desenvolvimento, organizações da sociedade civil, instituições religiosas, setor privado, líderes comunitários, incluindo os padrinhos e madrinhas dos ritos de iniciação. O Seminário Nacional sobre a Prevenção e Combate aos Casamentos Prematuros e Gravidezes Precoces definiu ainda que irá promover o acesso à educação das raparigas e serviços de saúde sexual e reprodutiva. Temos a certeza de que as contribuições e recomendações daqui saídas traduzirão-se em ações que irão promover uma mudança de atitudes e comportamentos para resgatar os valores morais, privilegiando o acesso às crianças aos serviços básicos em observância aos seus direitos. De recordar que a Estratégia Nacional de Combate aos Casamentos Prematuros assenta em ações como a educação de qualidade e retenção, empoderamento da criança do sexo feminino, saúde sexual reprodutiva, quadro político legal, coordenação multissetorial e advocacia. De guerra queixam-se de desmaios frequentes, supostamente causados por problemas espirituais no bairro Sidoava, no município da Matola. Este sábado, os moradores reuniram-se com o Régulo, onde decidiram agendar uma cerimónia tradicional para este domingo. Começou com o meu filho mais novo, que dorme na quarto do meio. Caiu, quando cai, e a irmã mais nova lhe pega. Quando lhe pega, também desmaia. A mãe saiu, foi ter para saber o que estava acontecendo. Quando lhe pega, a mãe também caiu. Eu fui também numa de segurança, também caímos 4 pessoas no mesmo quarto. E quando isso atua, você sente dor de cabeça e quando sai de querer vomitar. Este é um dos relatos de quem diz ter sido afetado juntamente com a sua família por supostos desmaios acompanhados por delírios. Segundo os moradores do bairro Sidoava, a situação afeta os residentes do quarteirão 14, maioritariamente desmobilizados de guerra, cujas casas foram atribuídas pelo governo. Aqui no bairro está péssimo. Há desmaios de crianças, mesmo adultos. Quando a criança começa a manifestar, quando te chama, mãe, 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 você vai para lá no quarto da criança, você também apanha o mesmo ataque para socorrer a criança, né? Acabando de ter o mesmo ataque e sem saber o que fazer. Nessas casas aqui estamos a sofrer mesmo nessas casas, não dormimos. Além de alegados desmaios, outros moradores descrevem situações que consideram serem assustadoras. Nós nas noites não dormimos e há espírito mau que às vezes você é chamado enquanto alguém chega te chama teu nome, você sai fora, não encontra a pessoa. Há desmaio, baratas dentro, são baratas que não acabam. Baratinhas, nós compramos produto, eu já comprei produto a mais que 1000 meticais, mas barata não acaba. Mas noutras coisas aqui fora não tem, mas aqui dentro das nossas casas tem esse tipo de coisa. Durante o encontro que manteve com os moradores, o Régulo de Sidoava reconheceu o problema e presumiu tratar-se de reivindicação dos espíritos dos nativos do bairro. Trata-se de uma situação tradicional, tanto que nós constatamos que trata-se de uma situação tradicional que talvez não foi dito nada aos que faziam parte daquele bloco ali. Neste caso, aquelas ruínas pertenciam a alguém, uma família X. Depois
Depois desta reunião entre os moradores, foi agendado um outro encontro na presença dos membros da Ametramo para que conjuntamente se possa resolver esta situação que já arrasta-se há mais de um ano. Ou seja, um dos casos mais recentes dos desmaios aconteceu na semana passada, em que na mesma família 3 pessoas terão sido supostamente vítimas desta situação. Com imagens de Bartolomeu Langa, Antônio Frades para STV. Fazemos agora o balanço do naufrágio ocorrido ao longo do rio Chipaka, em Quelimane, que indica que houve 4 óbitos, 12 sobreviventes e uma criança ainda desaparecida. Recentemente foi criada uma comissão de inquérito composta por quadros do Instituto Nacional da Marinha e Administração Marítima. O balanço do naufrágio que ocorreu ao longo do rio Chipaka a 8 deste mês de fevereiro aponta 4 óbitos, 12 sobreviventes e uma criança ainda dada como desaparecida. Depois da nomeação da comissão de inquérito a nível do INAMAR, portanto, criou-se uma comissão composta por um oficial do INAMAR e a Administração Marítima. Neste caso, a equipe foi ao terreno, fizemos audiências, inquéritos. Até o momento, tivemos 4 mortos, 12 sobreviventes, desapareceram no local do incidente 4 bicicletas, um telemóvel. No naufrágio, recorde-se, seguiam na embarcação a leme próximo de 20 passageiros. A referida embarcação acabou arrastado pela maré vazante e foi embater na ponte e de seguida naufragou. Como causa do acidente, nós tivemos como a negligência da tripulação, pois a tripulação não estava habilitada e a embarcação não estava registrada para o efeito. E outra causa é a má distribuição da carga, porque a embarcação carregava consigo bicicletas e pessoas. Uma das coisas foi a superlotação. Os marinheiros foram negligentes. Eles, ao invés de navegar no sentido contra a corrente, eles navegaram a favor da corrente, sabendo que havia uma estrutura metálica da ponte. Não conseguiram vencer a corrente estava na vazante, acabaram embatendo na ponte, onde a embarcação ficou virada. Neste momento decorrem trabalhos de remoção da ponte sobre o rio Chipaka, que deverá durar mais de 2 semanas. A ação da draga Makuti, que em junho do ano passado colidiu com um cargueiro estrangeiro à entrada do Porto da Beira, vai custar cerca de 10 milhões de dólares, portanto, na África do Sul, e as investigações sobre o acidente ainda não foram divulgadas. A draga Makuti, pertencente à empresa moçambicana de dragagem, uma das 3 responsáveis pela limpeza do canal de acesso ao Porto da Beira, que em finais de junho do ano passado colidiu com um cargueiro do Panamá denominado Chiara, mesmo à entrada do Porto da Beira, que só estará operacional em setembro deste ano. Refira-se que depois do incidente, Makuti embateu num banco de areia onde ficou encalhado durante 2 meses e meio e sofreu danos na casa das máquinas. Técnicos nacionais e estrangeiros garantiram depois a movimentação da draga para uma doca no Porto da Beira, onde a mesma beneficiou de reparações ligeiras avaliadas em cerca de 3 mil dólares, e há cerca de uma semana Makuti aportou na África do Sul, onde será definitivamente reparada. De acordo com dados oficiais da empresa, a reparação consistirá na reposição do motor, casa de navegação, componentes de dragagem e parte elétrica. Os trabalhos estão avaliados em cerca de 10 milhões de dólares e deverão ocorrer em 6 meses. Os custos da reparação estão a ser suportados pela empresa seguradora da Hemodraga, segundo garantiu o PCA desta empresa, que acrescentou que a draga vai beneficiar de uma reparação com um padrão de alta qualidade, obedecendo às normas internacionais, e que até setembro deste ano Makuti voltará a estar operacional no canal de acesso ao Porto da Beira. Quanto às investigações sobre a colisão entre a draga Makuti e o cargueiro Chiara, a Hemodraga alega que as mesmas estão a cargo do INAMAR, que oportunamente irão se pronunciar sobre o incidente.
Maputo é, neste momento, a maior draga oceânica do país e tem capacidade no porão para 2.500 metros cúbicos de sedimentos extraídos e foi construído na Lituânia. A draga possui uma capacidade 2,5 vezes maior em relação a Alcântara Santos e Aruanga, que tem 1.000 metros cúbicos de porão cada e que atualmente garante a limpeza do canal de acesso ao Porto da Beira. A draga Maputo sozinha pode extrair sedimentos no Porto da Beira, para além de efetuar outros trabalhos de cobertura de resíduos despejados anualmente, cerca de 2,5 milhões de metros cúbicos. Ela foi adquirida em 2013 no âmbito do projeto da maioria das operações marítimas do Porto da Beira. Uma nova onda de violência contra estrangeiros voltou a eclodir há dias na vizinha África do Sul. O ataque visa, sobretudo, pessoas de nacionalidade nigeriana e ocorre nos subúrbios de Joanesburgo e Pretória. O grupo de manifestantes acusa os estrangeiros de lhes roubar os empregos. O país que acolhe a maior comunidade imigrante de moçambicanos volta a ser palco de xenofobia. A violência contra estrangeiros iniciou há cerca de 2 semanas, particularmente na periferia da capital Pretória e em Joanesburgo. Habitações e estabelecimentos comerciais ocupados por estrangeiros foram saqueados e incendiados. O grupo de manifestantes acusa os estrangeiros de lhes retirar postos de emprego, tráfico de droga, prostituição e de encorajar a criminalidade. Algumas pessoas realizaram uma manifestação para pressionar as autoridades a tomarem medidas contra empresas que empregam estrangeiros, sobretudo nos setores hoteleiro e agrário, dominados por moçambicanos e zimbabuianos. O presidente da África do Sul, Jacob Zuma, condenou a violência e apelou à calma dos manifestantes. O principal alvo dos ataques xenófobos são cidadãos nigerianos, o que lançou uma onda de revolta na Nigéria, marcada pela vandalização de empreendimentos sul-africanos. O canal News 24 reporta que, na quinta-feira, membros do Conselho Nacional da Juventude da Nigéria atacaram escritórios da operadora de telefonia móvel sul-africana, MTN, na capital Abuja. As instalações foram vandalizadas e roubadas avultadas somas em dinheiro e aparelhos. A presidência nigeriana exortou a União Africana a intervir rapidamente, lembrando que pelo menos 116 nigerianos foram mortos na África do Sul nos últimos 2 anos, vítimas de xenofobia. Os ataques contra estrangeiros têm sido recorrentes na África do Sul. Em 2008, uma onda de xenofobia deixou 62 mortos, seguindo-se a de 2015, onde morreram 7 pessoas. Em todos os casos, foram mortos moçambicanos. Analistas de política internacional consideram que o governo sul-africano tem feito pouco para eliminar a violência contra estrangeiros. Dizem também que as autoridades nacionais têm pouco poder de defesa dos moçambicanos devido às fragilidades económicas. As vítimas de xenofobia são o bode expiatório de graves problemas sociais e econômicos que a África do Sul não consegue resolver. A tese é de Hilário Chacat e Daniel da Costa, analistas de relações internacionais. Foi depois desta mobilização que foi feita, no sentido de convencer os cidadãos sul-africanos de que a problemática de desemprego, problemática social que se vive na África do Sul, a pobreza que se verifica a nível, portanto, das zonas suburbanas, resulta da presença, portanto, dos imigrantes. Então, acho eu que há um complô por parte do governo sul-africano. Se não há, pelo menos não faz nada para evitar que essas situações voltem a revelar-se. Os estrangeiros vêm aqui como um bode expiatório, né? Tanto para a população. E como eu digo sempre, eu acho que o próprio governo sul-africano também é parte deste problema, porque aparentemente está tacitamente, não é, a aceitar o fato
talvez por questões estratégicas, né? Estratégicas talvez da própria política sul-africana. O Instituto de Apoio às Comunidades Moçambicanas no Exterior estima que 511 mil moçambicanos vivem na África do Sul. Até aqui não há registro de moçambicano morto pela recente onda de xenofobia. Hilário Chacate entende que o governo não tem conseguido se impor na proteção dos moçambicanos que trabalham e vivem na África do Sul devido à dependência econômica. Entendo que é difícil para o governo moçambicano fazer esse exercício dentro do outro território para, portanto, impedir que isso aconteça. É difícil o governo moçambicano dizer aos seus cidadãos que não vão à África do Sul porque hão de morrer num contexto, portanto, xenófobo, enquanto os moçambicanos não têm emprego em Moçambique. Então, a saída disto é, de facto, criar condições políticas, portanto, de emprego que consigam, portanto, acomodar a mão de obra moçambicana, não é? E conseguir, portanto, colocar os moçambicanos a trabalhar aqui no seu território. Já Daniel da Costa defende que o governo deve desencorajar a entrada de moçambicanos ilegais e criar mecanismos diplomáticos de proteção dos nacionais. Internamente nós podemos tomar medidas para evitar que os nossos cidadãos, pelo menos aqueles ilegais, né, que vão para a África do Sul de forma ilegal, a não, né, pautar por esta atitude. Né? Então, aqueles que foram ilegalmente, têm que ser protegidos, como os nossos passaportes pedem para, né, os países estrangeiros protegerem os cidadãos. A maior parte da comunidade moçambicana residente na África do Sul é constituída por desempregados, vendedores ambulantes e trabalhadores ocasionais na agricultura. Fazemos uma breve pausa no Jornal da Noite, nós voltamos já a seguir com mais notícias. Para já, a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas, no dia em que a capital Maputo poderá ter máximas de 30 graus Celsius, mínima de 22 graus. Para Xaixai, a previsão de 28 de máxima, uma mínima de 23 graus. E para Inhambane, uma máxima prevista de 28 graus Celsius, mínima de 23 graus. Prevê-se para a cidade da Beira, uma máxima de 30 graus Celsius, mínima de 25. Para Quilimano, uma máxima de 33 graus, uma mínima de 26, 27 de máxima para Chimoio, 20 de mínima, e para Tete, o dia quente, com 35 graus Celsius previstos, uma mínima de 24 graus. Prevê-se para a cidade de Nampula uma máxima de 31 graus Celsius, mínima de 22, para Pemba uma máxima de 31, mínima de 24, Lixinga vai estar fresca, com 25 de máxima previstos, uma mínima de 16 graus. Prepara-te! Vem aí as emoções do Moçambola. Jogadas de tirar o fôlego. Mais tempo para o futebol. Passa agora. Que grande perdida agora. Aqui na STV Notícias, com apoio da ZAP. Para novos tempos e novas esperanças. A grande questão agora é tentar perceber como é que uma obra tão recente desabou. Os animais perdem a luta pela sobrevivência. Garanta a subsistência de milhares de pessoas que vivem no bairro de Ulém. Apesar de todos os episódios de insegurança, as embarcações são a única alternativa para... Nesse terreno pequeno viviam 5 famílias. Apesar, é sempre bom ter um maior cuidado. Apareceu uma mancha no seu rosto e está preocupado porque não sabe o que é. Já ouviu falar sobre uma determinada doença, mas não sabe quais é que são os seus sintomas e onde procurar tratamento. Está preocupado com a sua alimentação e insatisfeito com o seu corpo? Dificilmente consegue-se perceber que a pessoa está com desnutrição crônica porque os sintomas ou os sinais não são visíveis. Desnutrição crônica é um dos grandes problemas porque não dói. É recomendado uma visita periódica ao dentista. Uma das maneiras de prevenir a doença renal é tratar, portanto, a doença de base. Durante o período em que está a usar o anticonceptivo, a mulher não engravida. A resposta para estas e outras questões encontra aqui toda segunda-feira, quando forem pontualmente 10 horas, na STV Notícias.
Domingo, você acompanha as principais incidências do final de semana desportivo. A arte e magia das estrelas. A festa e emoção. O registro dos momentos mais marcantes do desporto moçambicano. Ganhar, ganhar e ganhar. Comentários fundamentados de figuras abalizadas e incontornáveis. Nós temos que estar ao nosso melhor nível. Simplesmente tem que procurar alternativas. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. Comece a semana informado sobre os direitos na aquisição de bens e serviços. Está na hora do consumidor. Cordial saudação, estimados telespectadores. Qual é a eficiência das autoridades na resposta a cenas de violação dos direitos do consumidor? Qual é a sua contribuição? Tem alguma probabilidade de ser falso ou não? Está participando. A extensão dos estabelecimentos que nos dão uma linha. Como agir perante flagrante quebra de direitos do consumidor? Os municípios também têm responsabilidade, é de lei, vem lá que devem criar aquilo que nós chamamos de centros de apoio ao consumidor. Que consequências pode trazer para a nossa saúde? Se a gerência recusar, ele pode reclamar, tem um livro de reclamação e sugestões. Este procedimento é normal? Todo indivíduo que é portador do cartão de saúde passa por uma sequência de análises. Não perca, todas as segundas-feiras, aqui na STV Notícias, Hora do Consumidor. Estava lá, mas houve aqui o patrão. Extensão. Quinta-feira, às 23 horas, Boa Ventura Mucipo. Da atualidade nacional e internacional. Junta-se a grandes mulheres da sociedade para colher a visão, a voz e a análise. O que isto significa? Agora, o que se passa? Qual é a racionalidade por detrás? Sobre a perspectiva feminina de vários assuntos na ordem do dia. Todos nós sabemos que está aí um inquérito independente que está a correr. Na própria Assembleia da República eu tenho certeza absoluta que há muitos funcionários, muitos dos quais só vão sentar-se. É impossível trabalhar daquela maneira como estamos aí. Eu nunca vi em nenhum parlamento. Este político, mas sabem que Moçambique é um país viável. Nós temos que ser honestos. Um parceiro como Moçambique fora da alçada do FMI não é tão bom. Aonde é que vamos então a partir daí? Quer dizer, eu acho que é uma coisa muito esquisita, porque num país de direito não se faz isso. Opinião no feminino, aqui na STV Notícias. Um país sem cultura é um país sem identidade. Já pode ler o jornal O País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou a Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. Pois bem, estamos de volta para a segunda parte do Jornal da Noite e agora sim, seguimos olhando para a informação do país. Jovens do Partido Renamo em Nampula marcharam pelas artérias e avenidas da cidade de Nampula no último sábado, alegadamente em saudação à trégua que se vive no país e a abertura do seu ano político.
A juventude do partido de Afonso Dhlakama defende o desenvolvimento e uma paz efetiva no país. A marcha que serviu para assinalar a abertura do ano político iniciou na delegação provincial da Renamo, percorrendo diferentes avenidas da cidade de Nampula, com destaque para Eduardo Mondlane e do Trabalho. Durante a caminhada foram entoados cânticos sobre a paz, saudação à trégua e desenvolvimento. Estamos a abrir uma maneira diferente para demonstrar que estamos alegres pela trégua declarada pelo presidente do povo moçambicano, Afonso Dhlakama, e por causa dessa trégua, nós estamos a dizer, abrimos um espaço para a demonstração dos nossos trabalhos políticos. Por isso colocamos nos lemas desenvolvimento e liberdade. Com esta liberdade, nós vamos mostrar que queremos usufruir do artigo 53 da Constituição da República de Moçambique, liberdade de constituir e aderir aos partidos políticos. Esse é o nosso objetivo. A marcha não teve cobertura policial, mesmo depois da juventude da Renamo ter efetuado um pedido para efeito à Polícia da República de Moçambique nesta província. Com efeito, durante o percurso, o trânsito ficou condicionado em alguns pontos da cidade. Esta marcha é de conhecimento da PRM, é de conhecimento, tal como vê aqui a documentação, tenho toda e levei exatamente para pessoas como você que pergunta, mas isto é sinal de liberdade, eles deixam livres que nós façamos o nosso trabalho. Agora, trabalho da polícia e nós vamos fazer o nosso, mas o importante é que haja liberdade para haver desenvolvimento. Nós estamos alegres para a marcha e só sabemos que estamos alegres para a marcha. Nosso desejo é que haja paz, profunda paz e reconciliação nacional, que hajam acordos. O importante não são acordos, é que esses acordos devem ser usados. Moçambique tem belas leis, mas as leis não são aproveitadas. Então, o que nós apelamos ao presidente da Frelimo, junto do presidente do povo moçambicano, que é o nosso Afonso Macacho Maceta Dhlakama, é que haja uma coordenação. Essa coordenação tem que ser colaborada pelo presidente da Frelimo para que sejam respeitadas as leis. Respeitando as leis, haverá descentralização, haverá desconcentração dos poderes e um governo inclusivo. As atividades alusivas ao evento terminaram com uma partida de futebol entre a Perdiz Azul da Faina e a Vila Leque de Namicopo. No plano das notícias internacionais, pelo menos 2 milhões de dólares foram tirados dos cofres do governo zimbabuiano para a festa dos 93 anos de idade de Robert Mugabe, realizada ontem. Os festejos acontecem numa altura em que os milhares de zimbabuianos estão desempregados e o país enfrenta uma seca severa. Usando óculos escuros e um fato multicolor com imagens de si mesmo em dias mais jovens, o presidente zimbabuiano Robert Mugabe comemorou, neste sábado, seu aniversário de 93 anos, que completou na passada terça-feira, com amigos, familiares e milhares de apoiantes do partido ZANU-PF. Os festejos, que ocorreram em Matabeleland, no oeste do país, terão custado aos cofres do governo pelo menos 2 milhões de dólares. Os gastos com a festa foram criticados por muitos que consideram que o dinheiro deveria ser gasto para resolver problemas do país. No poder, há 37 anos, Robert Mugabe é ex-líder rebelde e considera recandidatar-se nas eleições de 2018. A festa de aniversário milionário de Mugabe realiza-se no período em que o povo e o governo do Zimbábue enfrentam uma série de dificuldades. Médicos estão em greve devido à deterioração das condições de trabalho, falta de pessoal e de medicamentos. A economia do país passa por uma turbulência, enquanto muitos jovens não conseguem um emprego estável. O país também enfrenta uma seca severa, o que significa que os agricultores mal conseguem cultivar alimentos básicos ou até mesmo alimentar suas próprias famílias. Por causa da ameaça de fome, cerca de 5 milhões de zimbabuianos dependem de ajuda internacional. Nos Estados Unidos, Donald Trump confirma a ruptura com os mídias norte-americanos ao anunciar que não vai estar presente no jantar dos jornalistas da Casa Branca no final de abril. O anúncio foi feito através de uma conta Twitter da presidência. Trump torna-se o segundo chefe de Estado, depois de Nixon, a romper com a tradição dos últimos 45 anos, sendo que o presidente Reagan ausentou-se do evento em 1981,
depois de ter sido hospitalizado na sequência de uma tentativa de assassinato. A Associação de Correspondentes da Casa Branca reagiu à recusa do presidente, afirmando que o evento, a 29 de abril, vai continuar a ser uma celebração da primeira emenda da Constituição, que protege a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Desde a campanha para as presidenciais que um republicano multiplica os ataques aos meios de comunicação social mais críticos, que classificou-os como desonestos, inimigos do povo ou mesmo notícias falsas. Na sexta-feira, Trump tinha proibido meios como New York Times, CNN ou Político de assistirem à conferência de imprensa cotidiana do porta-voz da Casa Branca. O jantar de gala, iniciado em 1920, representa desde há décadas uma das tribunas mais informais dos presidentes norte-americanos, entre humor e ironia. Foi no mesmo jantar que, em 2011, Barack Obama não tinha poupado piadas a Donald Trump entre os comensais. O momento que, segundo algumas fontes, teria sido decisivo para que o milionário se apresentasse às presidenciais. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Está pautada a informação no Jornal da Noite. Despedimos-nos, marcando um novo encontro para amanhã às 19h55. Até lá, desejamos uma noite feliz. Já sabe, STV, 15 anos, somos todos Moçambique. Boa noite. Sim, somos Moçambique. Somos com orgulho que quase não cabe no peito. A nossa história muitas vezes confunde-se com a história do nosso país. Afinal, nascemos e crescemos com o sonho e o suor necessários para todos nós moçambicanos. Temos na nossa pele as marcas de uma caminhada que muitas vezes não foi fácil, mas que sempre foi verdadeira e com o compromisso de fazer o melhor para Moçambique. Sentimos-nos parte integrante da história de vida de cada moçambicano. Os principais protagonistas para as nossas histórias. Histórias onde cada sorriso, cada lágrima, cada laço amoroso, cada notícia, cada momento, tudo nos inspira para continuar a produzir, para fazer uma TV cada vez melhor para o nosso país. Temos o prazer de entrar em casa de cada moçambicano, do litoral ao interior, da capital às zonas rurais. Entramos e contamos histórias reais, histórias fictícias. Regamos os sonhos, expomos realidades, vivemos Moçambique. É através desse prazer de contar histórias que nos sentimos parte integrante de uma revolução. Na verdade, uma evolução vivida pelo nosso país nos últimos anos. Assim somos nós, uma emissora completamente engajada com a responsabilidade de levar Moçambique para Moçambique, Moçambique para o mundo e trazer o mundo para Moçambique. Somos o respeito pelas diferenças, somos a fauna, a flora, a cultura, somos a cara dos jovens e dos mais velhos, somos os homens e as mulheres, somos para ele, para ela, para eles, para todos. Temos no nosso DNA a força de um povo guerreiro, feliz e comprometido com o futuro. E isso faz toda a diferença. Reunimos os melhores profissionais com a tecnologia mais avançada para entreter, comunicar e ajudarmos na educação e na promoção da cidadania. Somos uma TV feita por moçambicanos. Somos uma TV feita para moçambicanos. O tempo continuará a passar e nós, na STV, estaremos sempre juntos convosco, pois ao longo destes nossos 15 anos de história ao seu lado, afirmamos com muito orgulho: somos todos Moçambique.
Muito boa noite, bem-vindos ao Grande Plano. Acompanhe os destaques desta semana.